Oi, gente. Boa noite. Agora vamos continuar os nossos estudos da gramática tradicional. E, além disso, no final da aula, né, na segunda parte da aula, a gente vai estudar questões relacionadas à prova do PAS, dessa vez analisando a prova do PAS 2. Na aula passada, nós estudamos a noção de adjunto, né? Objeto direto, objeto indireto, né? Também estudamos a noção de transitividade. Eu tenho certeza que vocês lembram deste conhecimento, né? Agora, a gente vai continuar, né? Estudando um pouco sobre o vocativo, sobre o aposto e sobre a noção de verbo de ligação, né? Ou seja, acontece que existem dois termos, que são o vocativo e o aposto, né? Vocativo, eu vou colocar alguns exemplos aqui, para vocês entenderem muito bem do que ele se trata, né? O que acontece? Vocativo é um chamamento, né? E ele não é um termo da oração, né? Então, ele é diferente do aposto nesse aspecto, né? Se eu disser, filho, venha cá. Esse aqui seria o vocativo, né? Você observa que ele pode estar em vários lugares da sentença, né? Venha cá, filho. Ou então eu posso dizer, filho, filho, venha cá. Ele pode ser uma oração mesmo, ele pode ser uma frase, dentro de uma própria frase. Eu posso dizer, qualquer chamamento seria um vocativo, né? E o vocativo não é um termo da oração, né? Por que é isso? Porque ele é uma coisa à parte, né? Ele não se relaciona sintaticamente com nenhum das outras constituintes da sentença. O que acontece com ele é justamente que ele está à parte, né? Ele está separado do resto da frase, né? O aposto é um termo acessório, né? Então, se eu tenho, por exemplo, uma noção de Vinícius de Moraes, né? Moraes, poeta brasileiro, nasceu nasceu no Rio de Janeiro. Esse aqui, poeta brasileiro, seria o aposto. Ele é um termo acessório, porque ele tem a função, né, de caracterizar o substantivo, né? Então, ele pode ser várias partes, né? Caracterizar o substantivo. Caracteriza o substantivo, né? Ele pode estar entre vírgulas, né? Pode estar assim, né? O presidente Barack, o presidente John, o presidente Jair Bolsonaro, né? Esse Jair Bolsonaro é um aposto, né? Eu posso dizer, esse é o presidente. Dois pontos. Jair Bolsonaro. Né? Então, os sinais de pontuação e o modo como o aposto se apresenta na frase é bastante variado, né? Pode ser entre vírgulas, né? Pode ser sem nada, pode ser dois pontos também, né? Mas o que se demonstra é que ele caracteriza o substantivo, ou seja, ele traz uma informação a mais a respeito de um substantivo. No caso, Vinícius de Moraes, né? Posso muito bem tirar isso aqui, mas o noção de poeta brasileiro é o que complementa o sujeito Vinícius de Moraes, né? O presidente Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, né? Então, se elegeu em 2018.
Isso aqui é uma noção de também de complemento, né? Então, ele seria um termo que complementa o nome, que complementa o substantivo, né? Ao contrário do vocativo, que se refere a um chamamento, né? Como um chamamento, ele não é um termo da oração, porque ele não se relaciona sintaticamente com os outros constituintes, sendo um constituinte, sendo um sintagma à parte, entende? Ok? Novamente, sobre a questão de verbo de ligação, falei dos verbos transitivos e intransitivos, não falei dos de ligação. Então, se eu digo, o presidente do Brasil é, 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 opa, presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro. Esse não é um verbo significativo, né? Ele não é um verbo de ação. Justamente por isso, ele é considerado um verbo de ligação, tem a função de ligar o sujeito com o predicado, certo? Apenas essa função. Não, ele se opõe, diferente, né, do verbo significativo, é um verbo de ação, né? como, como correr, andar, pular, né? Os verbos se dividem esses dois, né, de ligação significativos, sendo o de ligação apenas com apenas a função de conectar um termo com o outro, e o significativo, ele que tem um significado, ele que, como o próprio nome diz, ele se refere a uma ação, né? Então, muitas vezes as pessoas dizem que o verbo é uma ação, mas isso não está errado, mas isso se refere aos verbos canônicos, como correr, andar e pular, enquanto muitos verbos não canônicos, como ser, né, não se aplicam a essa noção de que verbo é uma ação. Então, quando a gente define um verbo, a gente tem que pensar qual o verbo, né? Porque dependendo do verbo que a gente escolher, a gente vai ter definições diferentes, sendo uma classe tão ampla e heterogênea. Isso se refere a todas as classes gramaticais. Por isso que é tão difícil definir uma classe gramatical, porque elas são muito amplas. Ou seja, elas justamente são bastante heterogêneas mesmo, né? E deixa eu pensar aqui na noção de predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Se eu disser assim, ele morreu jovem. Ou se eu dissesse, ele é jovem. Ou se eu dissesse, ele comprou ele comprou o sorvete cansado. Né? Todas essas noções aqui, não importa, são verbos transitivos, são verbos intransitivos de ligação, não importa. Esses termos em negrito são a noção de predicativo do sujeito, porque são um termo que se refere ao sujeito, a gente deixa o sujeito aqui, ele e ele, né, que eu inventei na hora, né? Com o verbo de ligação, ele é obrigatório, né? Com o verbo transitivo, verbos significativos, ele pode ocorrer ou não, né? Digo, o predicativo do sujeito. Agora, se eu dissesse assim, eu achei o professor chato. Qual seria o objeto direto, né? E seria o predicativo do objeto, né? Porque ele se refere ao, ao objeto. Então, ele, sujeito. Ele, vale, sujeito. Negrito é predicativo do sujeito. Né? Eu achei o professor chato. Né? Esse chato se refere ao professor. Né? Se refere à noção de chato professor. Professor é itálico
é objeto direto, né? Chato é ah, chato é predicativo do objeto. Peraí, rapidinho. Olha só que interessante, a sentença que eu escolhi, por coincidência, tem dois significados. A gente tem um significado de eu achei que o professor é chato, isso tem uma análise sintática. Agora, se eu disser eu achei o professor chato, no sentido de encontrar, né, que se dá por uma homofonia, né, uma homonímia do termo achar, que pode significar considerar ou encontrar, a gente tem aqui a noção de eu achei o professor chato, a gente tem a noção de se essa for a análise sintática, né? Eu poderia fazer outra análise sintática, considerando a ambiguidade da frase, né? A gente teria chato como adjunta de nominal, tem adjunta de nominal. Porque o professor, isso aqui é a noção de eu achei que o professor é chato. Agora, se eu dissesse aqui, eu encontrei o professor chato, chato é adjunta de nominal. Entendeu? A gente tem uma frase com dois significados. A gente tem é, dois, é, dois significados. A gente tem duas análises sintáticas diferentes, entende? Eu achei o professor chato, eu encontrei o professor chato, entendeu? Então, essa é a noção que a gente tem aqui. É, deixa eu ver se alguém disse alguma coisa, né? Ninguém disse nada. Ninguém disse nada. Essa é a noção aqui. Então, tendo em base esses conceitos gramaticais, podemos aqui analisar, né, a prova do país, né? Vamos fazer as questões de interpretação de gramática, né? Porque eu acho que tem assim que a gente vai para trabalhar interpretação e gramática juntos, né? Fazendo esse esquema de tanto de ensinar ao mesmo tempo a ensinar a gramática no começo da aula e depois a gente resolver a prova com a interpretação, né? Se vocês estiverem, desculpa, tranquilos com esse esquema, né? A gente pode continuar, ok? Peraí. Ok, deixa eu ver aqui essa prova, né? Vamos fazer aqui. Vamos ver aqui. Então, eu vou dar 2 minutinhos. Alguém quer ler para mim essa questão aqui? Esse texto? Alguém quer ler? Alguém pode? Alguém? Por favor? Sim? Alguém, por favor? Ninguém? Alguém quer ler? Vocês podem, por favor? É, ok. Então, deixa que eu coloco aqui, né, para vocês verem. Eu vou dar 3 minutos para vocês lerem, tá? Eu vou passando aqui aos poucos e quando for 7h28, eu termino, tá? E vocês me avisam quando terminarem de ler, ok? Isso porque é importante que vocês tenham um tempo de raciocinar, de processar o texto, antes da gente ir para a questão, né? Já que ninguém quis ler em voz alta. 7h20, vou ficar 2 minutos com ele aqui, né? Essa altura, assim, tá boa para vocês? Ou vocês querem algo menor? Algo maior? Como é que é? Não, né? Ok, tudo bem, gente? Daqui 3 minutinhos eu,
Ok, gente. Terminaram de ler? Ou preciso de mais tempo ainda? Terminaram? Terminaram? Alguém não terminou? De acordo com o texto, o jovem escravo aparentava ter mais de 25 anos de idade. Vamos ver aqui. Não, isso é uma questão de vocabulário, né? Ao muito, parecia contar 25 anos. Então, no máximo, ele teria 25 anos. Não teria no mínimo, no máximo. Do trecho, o jovem escravo arrancou de sob o pé o cerado desconhecido cavalo morto. Linha 21 dos 3, vamos procurar aqui. O jovem escravo arrancou de sob o pé o cerado desconhecido cavalo morto, deixando por um momento, com coisa que o pé do personagem caído estava machucado embaixo do cavalo morto. Não, essa hipótese é bastante absurda, né? Isso aqui é focado em gramática e interpretação ao mesmo tempo, né? Ah, isso aqui é pura sintaxe. Então, olha aqui. Sob o pé, o cerado, não é o pé do personagem. Ele arrancou o cavalo morto disso, entendeu? Então é falso. É falso. Arrancou o cavalo morto disso, né? Do emprego, da expressão dando vida fictícia a uns olhos, indica no período que aparece que o jovem cavaleiro apresentou melhorar, né? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Verdadeiro. Deixa eu ver aqui, página 25, né? Isso aqui seria uma expressão conotativa, uma expressão metafórica, para explicar esse modo que o cavaleiro melhorou, entendeu? No período banhou-lhe com fonte, água fresca, depois de ter com piedosa bondade e colocado a cabeça sobre seus joelhos, pronome lhe em ambas ocorrências tem como referente o personagem ferido, né? Exatamente, exatamente, correto. Essas questões de identificar qual pronome se refere são muito comuns no país, né? Ou seja, essa noção lhe é um pronome que tem função sintática de objeto direto, né, usado com verbos de regência, nessa regência, né? Então, na última fala do verbo criado, escuta-se mistura de formas verbais de segunda e terceira pessoa, típicas do português mas do coloquial. Não, né? Então, eu disse aqui, existe apenas segunda pessoa, existe apenas tu. Aqui não existe nada de terceira pessoa. Existe apenas segunda. A expressão o dia crescia mais, de caráter metafórico, até essa parte está correta, mas não denota o entardecer, né? Denota justamente o início, o dia ao meio-dia, né? No auge do dia, né? Em que há que irremissivelmente qualquer um cederia, né? O emprego da preposição a é exigida pela presença da forma verbal cederia e sua supressão resultaria em incorreção gramatical, né? Ok? Nós temos aqui a supressão, seria incorreção gramatical. Correto, né? Correto. É só você usar a sua intuição mesmo, fazer essa questão dizendo que é, se você tirar isso aqui, a frase perde o sentido, né? A frase perde completamente o sentido, né? De uma fraqueza que irremessivelmente qualquer um cederia, né? Então, essa é uma questão de regência, né? Que regência nominal de fraqueza exige a preposição a, né? Isso exige mesmo, né? Porque é uma relação de subordinação entre o nome e a preposição, por isso que traz a ideia de regência, né? O narrador da cena é onisciente e participa ativamente dos acontecimentos, que se evidencia pelo fato de que ele interage com os personagens. Falso, né? A primeira parte está correta, ele é onisciente,
Mas se ele é onisciente, como que ele participa ativamente dos acontecimentos? A gente discutiu o narrador onisciente semana passada. Se ele é onisciente, ele vê tudo, então ele não participa dos acontecimentos e também não interage com os personagens. O narrador revela que o jovem escravo caído, o que eu conheço, embora isso não tenha conhecido, é verdadeiro. Ele pergunta aqui no final do diálogo quem é, a gente vê aqui que o jovem escravo reconhece, né? Ahn, a maneira como o jovem reage aos cuidados do escravo, a pergunta que ele faz, sugere que o moço branco está surpreso com o auxílio prestado ao negro. Verdadeiro, completamente verdadeiro. A narrativa apresenta características do romance romântico brasileiro, como a valorização da subjetividade e a atenção a problemas sociais. Ahn, verdadeiro, né? O que seria exatamente o romance romântico? É aquele romance publicado em folhetins, né, no século XIX, na segunda geração do romantismo, que é caracterizado por questões sociais, né, e ao mesmo tempo com questões pessoais e emocionais, né? Então, é completamente verdadeiro, né? Romance, porque é narrativa longa em prosa, né? E romântico, graças às questões subjetivas e ao mesmo tempo sociais. Então, essa é uma época que literatura urbana, literatura nacionalista, né? Literatura ligada ao índio, a literatura ligada a questões regionais, né? Tudo isso está junto. E o romance romântico é uma dessas características. O tema dos... E a questão sociais aqui, né? O tema dos escravos do romance elemento da igreja chamado nacionalismo romântico, tipo da primeira geração do romantismo brasileiro. Falso. Isso aqui é típico da segunda geração, né? Do, do romantismo brasileiro, que não enquanto a primeira geração não se encontra nessas características, né? Você pode ver isso tanto pelo aspecto cronológico, quanto pelo aspecto da conteúdo da obra, né? 24, a gente tem aqui os sistões envolvidos na cena, ou seja, o jovem cavaleiro e o jovem escravo revelam, respectivamente, sentimentos de vergonha e bondade. Letra D, ok? Vergonha e bondade. Né? Alguém quer dizer alguma coisa? Quem quer dizer alguma coisa? Não, né? Ninguém quer dizer nada. É, vamos ver que tem algumas questões de português aqui. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem esse texto, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos, por aí, tá? Já volto. Terminaram? Terminaram? Sim? Alô? Ok, vamos ver aqui. O texto é predominantemente narrativo, porque narrações em telas. Não, um texto narrativo seria como aquele primeiro que a gente citou ali, que é o romance, né, que de fato narra os acontecimentos. O texto é predominantemente argumentativo, ok? Argumentativo. É mesmo narrando as ações, né?
Infere-se no texto que as formigas... Então é falso, isso aqui é falso. Infere-se do texto que as formigas tecelãs possuem uma estratégia de defesa contra predadores, que é a de imitar o som das vespas por meio de uma reação em cadeia, né? De defesa contra predadores, que é de imitar o som das vespas. Verdadeiro, né? A gente vê isso aqui, né? Isso aqui, essa parte aqui. Correto. Como é um texto objetivo, não tem muita coisa para a gente discutir, né? As vírgulas foram empregadas logo após nas paredes do ninho, após uma experiência ruim, para separar termos de uma enumeração. Falso, não é falso. Elas foram empregadas porque isso se trata de adjuntos adverbiais, né? E não exatamente para separar termos, né? Separação de termos seria algo como eu comi arroz, frango e peixe, né? A gente está separando. Nesse caso, é por causa de... Primeiro caso são adjuntos adverbiais, né? E no segundo é uma oração adverbial, entendeu? Ok, gente. Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Alguém? Certo. Nenhuma dúvida? Certo. Então, isso é o que temos por hoje, né? Muito obrigado por comparecerem à aula, né? E quinta-feira temos mais, ok? Uma aula mais curta hoje, né? Mas não se preocupem com isso, tá?